Fala galera, sejam mais do que bem-vindos ao Spark, o seu, o meu, o nosso podcast sobre juventudes, esportes, economia, política e... Isso aí, que você pensou. Isso aí, tudo que você quiser a gente faz. Culinária, inclusive, nosso câmera tá comendo Culinária agora. Putz, Na próxima... Vai ter ideia, fazer um... Não, a gente podcast. deveria fazer quadros um pouco mais fora do esquadro. Bom demais. Deixa aqui nos comentários, se você é uma das duas pessoas que assiste esse podcast, coloca aqui nos comentários o que você gostaria de ver aqui. Ideias de quadros e tudo mais pra gente poder gravar, beleza? Bom demais. Hoje eu estou aqui com Reverendo Lucas Gonçalves. Paz e graça. Rapaziada, é nóis, mais uma vez aí, fechado com você que tá naquela câmera ali. E... vou ter minhas primeiras reações de tudo, que eu não faço ideia do que a gente vai falar hoje, mas é isso aí. Surpresa, todo dia é uma surpresa. Aqui. Vambora. E com o casado Iago, da última vez que a gente gravou o podcast, foi um dia antes do seu casamento, agora já... Isso, casado e careca. Oi? Casado e careca. Casado e careca. Mudou o CPF. Inclusive, de nada, rapaziada, por essa... Esse glow up. Putz! Mas também o glow up na conta bancária também. Isso, os caras demais. ficam assistindo Juarez lá, que faz... Visagismo. Mas a galera, os padrinhos do Iago fizeram algo O melhor visagismo com ele. Isso aí. Isso, e podcast de novidades, né? Meu primeiro podcast como casado e primeiro podcast... Paizão, não tem jeito. Bom demais, bom demais. Vem Pai aí, de vem família. aí. Vem aí. É o pai do semestre. O pai do ano, o pai do semestre. É que pai do ano já teve alguns, né? Mas agora sou eu, né? É verdade, que é o primeiro. Né? Exatamente. Dane-se o Davi. E é a segunda, então. É isso aí. Se é o pai, tem vários pais do ano também, né? É verdade. Gente, Qual é o parâmetro pra ser pai do ano? Não sei. Ser fazer pai filho no ano. Ah, só isso? No ano em que estamos. Isso. Ah, então tá bom. E depois, se quiser fazer uma competição de quem foi o melhor pai, daí é outra história. Podíamos fazer. Dá, Um novo gente. quadro no Spark, brincadeira. Isso. Quem é o pai do ano? Quem é o pai do ano? O Neymar vai ser pai também de novo. É. Ah, mas o Neymar e o Cristiano Ronaldo já... O Cristiano Ronaldo já tem uns 5. É, se isso, fosse- qual é o tema de hoje? Se fosse pensar no pior pai do ano, eu tenho um candidato. Mas aí a gente deixa pra depois. Beleza. Não é da igreja, tá, galera? Não, a gente não não é, tá não expondo é, não é. ninguém aqui. Inclusive é da família, então só Isso. pra ninguém achar que... E não é meu pai é brabo. Isso. Do nada os caras ficam lá achando o pai do Iago. Não é meu pai. Quase. Bom demais. Foi durante um tempo. Galera, hoje o tema é... E quando a palavra de Deus não é suficiente? Pega esse corte Bom e já demais. vira corte de heresia. Isso aí, Iago Martins, todo mundo aí. Isso, dois dedos de Bom, dois dedos de teologia. teologia. Vitor Fontana, quem quiser reagir. A gente não vai Podcast ser... cristão fala que a voz de Deus não é suficiente. Isso. É a manchete. Fuxico Gospel. Isso, Lá, vai perfeito. estar até na Choquei. Bom. Muito E a bom. gente vai conversar um pouquinho baseado no texto de Juízes 20, onde o povo de Deus, mesmo fazendo aquilo que Deus tinha direcionado, eles não venceram. E a gente vai aprofundar um pouquinho no papo, já puxando para os nossos outros hosts aqui, de que às vezes a gente pode fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, mas não completamente aquilo que Deus quer que a gente faça, né? É como quando a mãe pede para arrumar a cama, a gente joga o lençol na cama e sai fora. Faz o suficiente. Isso, exatamente. Arruma seu quarto, pega Nem as roupas, joga dentro do suficiente. armário e vai embora. Isso, Isso, tipo você aquele dia que eu fui na sua casa. Mas Ixi, parecia Nossa perfeito. Senhora, mano, a casa do Iago parecia que tava perfeita. Ele falou, cola aqui. Começou a levantar os bagulhos, mano. E tinha um elefante Nossa, embaixo mano, do tapete. perfeito, exatamente. Mas, gente, eu não arrumo a casa assim, tá? Senão a Jaque ia brigar muito comigo. Foi só um dia específico. Foi só um um dia dia específico que, de repente, minha mãe ela chegou, me ligou e falou, às 8 horas? Não, às 3, sei lá, 3 horas. Não lembro. 10 horas. Sei lá, tipo, vamos fingir que era às 3. Às 3 horas vai chegar alguém aí pra ver o apartamento. Aí eu fui ver o relógio, eram 2h45. Aí eu falei, pô, não tem condição. Aí não é Aí eu peguei tudo, taquei debaixo do travesseiro, taquei no armário e marcha. E ficou lindo. E ficou lindo. Ficou lindo. Então assim, eu acho que essa é uma boa analogia, inclusive, né? Porque a gente, às vezes, ora pra Deus, quer uma resposta, um resultado, algo rápido, objetivo, e a gente, na verdade, tá arrumando problema em outra área porque a gente tá sendo negligente com a obediência completa, né? Então, obediência, ela não é apenas um livro, mas uma resposta binária, né?
de sim ou não, de certo ou errado, mas sim do quanto nós estamos sendo obedientes. Não apenas obedecer, mas o quanto nós temos sido obedientes. E às vezes a gente realmente vive com Deus como se fossem as coisas binárias, né? Deus falou isso, eu vou fazer isso. A gente quer, às vezes a gente até dá uma manipulada na resposta de Deus pra gente. E a dúvida é, como nós podemos ser obedientes de maneira completa? Como a gente pode, de fato, viver uma vida de dependência total a Deus? Não apenas o que fazer, mas como fazer. Como a gente pode viver uma vida de obediência completa debaixo da dependência de Deus? Fica à vontade. Tá bom, muito obrigado. Abordando temas, claro, para os nossos jovens e adolescentes que estão assistindo. Bom, muito bom. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso ao decorrer do podcast, mas é muito sobre essa questão também do terceirizar a responsabilidade, né? Porque a gente começa a buscar respostas em Deus ou direcionamentos, às vezes de líderes, de pai, ou qualquer coisa do tipo, pra gente meio que se isentar da responsabilidade e falar assim, cara, deu errado, a culpa é minha. É mais tipo assim, cara, eu vou buscar uma resposta, vou buscar uma direção, eu vou perguntar alguma coisa pra Deus, pra estar, de certa forma, numa certa obediência. Tipo, Deus falou, então vai dar certo. Deus falou, então eu vou seguir isso. Deus falou, vou fazer isso. É como a gente pegar, tipo, uma lista de tarefas e a gente só quer dar check. Isso. Perfeito. Tipo, filho, faz a lição de casa. Aí você faz tudo torto só pra falar que terminou. Aquela vez que você chega na escola pra fazer a lição de casa, faltando 5 minutos pra entregar, né? Perfeito. Aí você vai só faz checando qualquer assim. cálculo lá. Professora. Assim. Professora, Professora. você fez, ô Iaguinho, Davizinho? Fiz, professora. Professor, é muito bom. E aí, manda bala. Cara, eu acho que o processo, acho que a obediência ela é um processo que a gente vive na caminhada cristã. Eu acho que à medida em que a gente vai respondendo às coisas que o Espírito Santo vai gerando no nosso coração, ele vai pedindo cada vez mais coisas que vão pedir de nós um passo que vai nos levar a uma maturidade maior, né? Então, para quem é adolescente, cara, obedeça seus pais, seja fiel àquilo que você tem hoje na sua mão, seja o colégio, seja, sei lá, alguma atividade, mas seja fiel no seu devocional, na sua vida com Deus, mas busque saber de Deus, tipo assim, o que ele pede de você hoje, sabe? Às vezes é um processo em que você vai entrar e Deus pode fazer coisas extraordinárias, né? Através disso. E aí eu falo especificamente sobre aquilo que a gente tem conversado hoje com os nossos adolescentes aqui na igreja, que é sobre o fato de ser uma influência boa dentro do colégio, no meio dos amigos, que de fato é algo muito difícil, né? Ainda mais hoje na sociedade, quando eu era adolescente já era difícil, hoje eu acho que ainda tem se tornado cada vez mais pelo excesso de informação, excesso de tudo que se tem a respeito de tudo e opinião para tudo e enfim, as pessoas vão criando suas próprias perspectivas a respeito das coisas, mas para não perder a linha de raciocínio, cara, seja fiel naquilo que Deus tem colocado nas suas mãos hoje, né? E aí eu vou acrescentar falando um pouquinho do meu testemunho junto com a Gabi, né, a minha esposa que tá aqui do lado, só que vocês não vão ver. Quando a gente estava na outra igreja, que era a nossa antiga igreja, e a gente sentiu de Deus que era um tempo da gente transicionar. E para ficar claro, ali era um lugar onde tinha sustento na minha casa, né? Eu era remunerado por isso, né, para atuar como pastor e cuidar da igreja ali, né, inclusive junto com o pai do Davi. E aí Deus direciona pra gente sair e a gente não tinha nada na mão, né? Tipo assim, eu nesse sentido, né? Então, cara... Três pássaros voando e nada na mão. Perfeito. Então, assim, foi um ato de obediência, só que, ao mesmo tempo, a gente só chega a um nível de resposta e obediência ao Senhor nesse nível quando a gente já construiu e já vivenciou muitas coisas antes, né? Tipo, Deus não vai pedir pra você hoje, do nada, sair da sua casa... A menos que você seja Abraão, né? Sair da sua casa e, tipo... Mano, vai pra, sei lá, pra China. Você vai viver sendo missionário lá o resto da sua vida. Para muitas pessoas isso pode fazer sentido de acordo com aquilo que Deus gera no seu coração. Mas, do nada, eu acredito que é um processo de obediência, né? Aquilo que eu falei no começo. Sim. Puxando um pouco desse tema, às vezes eu acho que quando a gente quer ter uma big picture, assim, uma grande ideia sobre como vai ser a nossa vida... Isso, às vezes, mais atrapalha do que nos ajuda. Sim.
Porque a gente tende a querer só uma visão do quadro pronto. Então vamos supor, você é moleque aí, você é jovem, e Deus falou que você vai morar na Inglaterra. Aí, tipo, é tudo que a gente quer ouvir. Deus tem um projeto para mim fora do país, e eu vou construir, vou abrir igreja, não sei o quê. Aí a gente passa a vida inteira pensando em sair. Tô dando um grande exemplo. Sim. Uhum. E a gente, como a gente pensa o tempo todo nisso, a gente esquece das pequenas obediências do nosso dia a dia que nos levam até onde Deus nos direcionou. Uhum. Então, hoje, já um pouco mais maduro, eu penso muito mais na obediência do dia a dia com a minha esposa, minha filha, com a minha casa, com a minha igreja, do que nessa grande ideia ministerial Sim. que um dia eu ouvi. Porque se a gente ficar pensando, né, nesse grande projeto que Deus está fazendo, que a gente quer viver, a gente esquece de fato de lavar uma louça, de cuidar do tempo de qualidade com a família, de ter tempo de qualidade com a minha filha, no caso, de ajustar um processo, tipo assim, o que eu vou fazer? Eu não preciso de um culto de jovens tão top assim, ou de uma liderança tão top. Eu vou sair daqui mesmo, tá ligado? Tipo, olha a cabeça, às vezes, que a gente tem a respeito. Eu não preciso ser fiel aqui, sendo caixa de mercado. Deus me chamou para ser um grande empresário mesmo, a qualquer hora. Tipo assim, a gente tem a sensação que as coisas que Deus faz, ou as promessas que Deus tem, a gente vai estar, tipo, andando no meio da rua e, tipo, um missionário ou talvez um grande empresário vai parar a gente e vai fornecer tudo aquilo que a gente sonhou um dia. Sim. E vai entregar o nosso sonho, ou o sonho de Deus pra gente, de bandeja, assim, fala, mano, ó, tá aqui, ó, tá na tua mão, você pode executar. Igual aquele maluco lá que fala assim, qual que é o seu maior sonho? Já viu esse vídeo desse cara? Acho que é legal. Ele vê pessoas em potencial. Pessoas na rua, ele fala, qual que é o seu maior sonho? Aí o cara investe. Fala pessoas em potencial, né? Mas não. Às vezes ele investe, mas o cara pergunta, qual que é o seu sonho? Aí ele ouve o sonho e fala assim, cara, então você vai fazer isso pra realizar seu sonho. Perfeito. É meio que isso. Ele ou às vezes ele investe. Investe alguma coisa. É isso que a gente quer às vezes, então... Sim. Tudo de mão beijada. Ou até mais objetivo, tipo assim, você falou, tem um chamado pra Inglaterra, mas a pessoa nunca parou pensar que ela tem que estudar inglês. Isso. Tem que tirar um passaporte. Isso aí. Tem que estudar cultura. Isso. Então, é a mesma coisa, assim, pra gente que vai fazer viagem missionária e não faz nada a respeito, não vai vender coisa, não vai atrás, não vai, sei lá, de repente na tua empresa pode fazer hora extra pra ter uma remuneração maior. Então, assim, a gente... voltando a um ponto que o Iago falou, a gente sempre acha que os outros vão fornecer aquilo que a gente precisa. A gente tá sempre terceirizando e a gente está construindo uma vida baseada numa não obediência, num não cuidado com aquilo que a gente constrói. Daí eu vou falar uma coisa que Deus tem falado comigo desde o ano passado, que tem mudado a minha mente, que é chamado, família. Nada na nossa vida é ganhado. Tudo é construído. Se você quer uma família saudável, você tem que construir. Se você quer um relacionamento, você tem que construir. Se você quer um trabalho que te remunere bem, você tem que construir. Ninguém vai olhar para você do dia para a noite e vai falar, caramba, você é um funcionário que vale 30 mil reais, do nada. Você vai construir isso. Para aí você vai começar ganhando 2, você vai começar ganhando 4 e assim por diante. Sim. Então, na nossa vida, a gente precisa entender isso, porque a gente acha que... E essa é, inclusive, uma relação dessa geração, um resultado dessa geração, que todo mundo acha que é especial. Uhum. Você não é especial. Ou melhor, tem outras 8 bilhões de pessoas especiais. Não é que você não seja especial. Sim. Então, a gente, às vezes, acha que a gente é tão especial que a gente não constrói. Eu acho que ainda entrando dentro desse ponto, e aí falando um pouco da perspectiva ainda dentro dessa realidade, gente, eu vou falar bastante de adolescentes aqui, que é a área ministerial que hoje é muito forte para mim, afinal hoje aqui na igreja eu lidero o Pulse, né, que é o Ministério de Adolescentes de 15 a 18 anos, e a gente tem pensado também de uma maneira global aqui na questão dos adolescentes. Eu acho que é muito real e palpável a questão que nós temos hoje do imediatismo, né? E não saber lidar com certas frustrações.
né? Eu lembro, o Davi vai pegar bastante dessa época quando a gente era adolescente e liderava adolescentes num geral. Era tipo, mano, a gente fez a parada, deu errado, mano, a gente vai tentar na próxima fazer dar certo. Hoje, quando eu vejo muitos adolescentes entrando numa realidade de eu tentei, o primeiro sinal de frustração, eu não quero mais. Eu tentei. Então, assim, cara, isso é muito louco, porque, por exemplo, o Davi tava falando, eu lembrei do livro do Enraizados, né? Cara, é um baita livro, se você quiser, leia. Fez, tipo, muita diferença pra mim. Se não quiser, pode ler também. Se não quiser, leia também. Mas, assim, cara, ele fala justamente sobre processos que Deus vai levando a gente a um lugar de maturidade. Só que dentro desse lugar de responsabilidade, de, tipo, obediência, entra a fidelidade, que é o que o Davi tava falando. Tipo, cara, eu preciso ser fiel à minha esposa, eu preciso ser fiel à minha filha, eu preciso ser fiel naquilo que Deus colocou na minha mão. Que eu acho que o mais importante de tudo isso é você pensar, eu sou fiel ao Senhor e a tudo aquilo que Ele colocou na minha mão. E eu sou responsável com isso. Então, pra mim, hoje, é muito melhor você pensar, cara, eu sou um homem, eu sou uma mulher justa, eu sou íntegro e tudo mais, porque independente daquilo que o processo que você passar, aquilo que Deus colocar na sua mão, você vai lidar, tipo assim, da sua melhor maneira, entregando tudo de si, porque você sabe quem entregou isso pra você, e eu acho que o ponto base disso tudo também é o temor a Deus, né? Então, assim, cara, se você tem temor a Deus, se você ama o Senhor, tudo aquilo que Deus colocar na sua mão, independente do grau de responsabilidade ou de relevância que isso tem visivelmente hoje, talvez a curto prazo, né, num tiro de 5, 10, 15 metros, você vai falar, cara, eu vou ser fiel a isso porque eu tenho certeza que não depende só de mim e é apesar de mim. Então eu tô num lugar hoje, eu posso não estar amanhã, posso estar servindo num lugar que eu tenho visibilidade, posso estar servindo num lugar que eu não tenho visibilidade, mas isso tudo é para a glória do Senhor. Então, queria pegar esse gancho aqui para passar para o Iago. O Lucas trouxe muito essa reflexão sobre a fidelidade baseada no temor ao Senhor. Vamos tentar desconstruir algumas coisas aqui, inclusive usando a história de José, né? Porque quando a gente fala sobre ser fiel no pouco, ser fiel no muito, a gente pensa, eu penso diretamente na proporção da ideia de José. O que é o temor a Deus? Na prática, assim, porque às vezes a gente acostuma com palavras, termos bíblicos do nosso dia a dia e a gente não consegue traduzir no nosso dia a dia o que é viver uma vida de temor a Deus, portanto, ser obediente a partir dessa premissa. Cara, eu acho que talvez uma forma de desconstruir isso do temor a Deus é uma questão de respeito, né, de honra, né? Então, se eu temo algo, eu vou honrar aquilo. Então, sei lá, se entra o presidente da República aqui, a gente vai prestar algum tipo de honra pra ele, a gente vai tratar ele com devido respeito. E isso, claro, independente se a gente gosta dele ou não. Porque senão, se tratar mal, vai preso também, dane-se. Mas, tipo, é esse princípio de honra, sabe? Você levanta da cadeira pra você dar oi, você olha no olho da pessoa, você ouve, presta atenção no que a pessoa tá fazendo. E aí, trazendo pra nossa realidade de temor a Deus, é a gente honrar aquilo que Deus já fez, aquilo que Deus já falou. Ou seja, se Deus já deixou... o fato de quem Ele é. O fato também de quem Ele é. Então, se Deus ele já nos deu um direcionamento e nos deu uma palavra que fala como nós devemos agir, a forma como nós devemos pensar, a forma de nós vivermos debaixo do temor de Deus seria a gente honrar aquilo que Deus já nos deu. Né? Então, pegando o exemplo de José que o Davi trouxe, né? A forma dele manifestar o temor dele a Deus foi ele ser fiel àquilo que Deus já tinha falado para ele. Né? Então, tipo, de honrar o sonho que ele teve, de que ele seria um grande administrador, um gestor, ou tudo mais, enfim. Claro que ele não tinha como o Davi falou, o big picture, né? Ele tinha mais uma ideia daquilo que poderia acontecer, mas ele só foi sendo fiel aos processos que ele ia vivendo. Né? Ele não estava pensando assim, cara, eu vou ser o governador do Egito. Não, eu vou ser fiel àquilo que Deus está me entregando hoje. Né? É uma questão um pouco mais simples. E aí... Acho que é isso, de início. Cara, e é loucura pensar nisso, né? Principalmente nessa história de José, porque assim, mano, o cara se ferrou legal. A vida inteira. A vida inteira. E assim, permanecer fiel é muito mais sobre aquilo que você tem dentro do seu coração do que com a situação externa, né? Então assim, por exemplo, um ano atrás, eu trabalhava num lugar que tipo assim, mano, alimentava a minha casa e tal, não sei o quê, mas eu não gostava de lá. Só que eu entendi, eu preciso ser fiel aqui. Eu preciso entender, primeiramente, aquilo que Deus quer. Tipo, cara, eu tô passando por esse processo, Deus abriu essa porta, tem alguma coisa aqui. Eu preciso entender.
E eu acho que essa perspectiva, talvez, que a gente pode trazer dessa realidade da história de José, que tipo, mano, o cara foi vendido como escravo. O cara foi comprado, não se deitou com a mulher de Potifar, dentro da prisão, tipo, mano, era um cara gentil, um cara dócil, sabe? Os guardas gostavam dele, tipo, mano, a gente precisa lembrar, e eu acho que é uma das coisas que eu sinto falta hoje, né? E até tava vindo pra cá hoje pensando nisso, que é essa falta de influência boa, leve, que o cristão tem hoje na sociedade. Porque, tipo, mano, José era um cara, mano, top, era o funcionário do mês, vamos pensar assim. Tipo, mano, todo mundo gostava do cara, o cara prestativo, Eu acho que eu sinto falta hoje no meio cristão a respeito disso. E talvez seja justamente pela nossa falta de fidelidade, de responsabilidade, de entender quem nós somos, de entender a identidade que Deus colocou sobre nós. E aí, enfim, a gente vai entrando em muitos outros pontos, mas se a gente também quer entrar nesse lugar de fidelidade a Deus, a gente precisa entender que isso é mais uma postura do nosso coração e do nosso espírito do que propriamente em relação às situações adversas do nosso dia a dia. A sensação que eu tenho é que a gente acha que sempre merece mais por parte dos outros. Sim. Tipo assim, e até às vezes da parte de Deus, né? A gente se coloca num lugar que por a gente se achar. É dicotômico isso que eu vou falar, né? É contraditório muitas vezes. A gente se vê num lugar pequeno demais e a nossa resposta a isso é talvez achar ou querer que as pessoas nos enxerguem maior do que somos. Então, tipo, é o jeito da gente responder às vezes a nossa baixa autoestima. Uhum. A gente quer que os outros nos valorizem sem a gente necessariamente ser fiel por tempo suficiente. Então, a gente quer que as pessoas nos honrem o tempo todo. Que a gente seja valorizado o tempo todo. A gente acha que a gente não merece o lugar que a gente tá, que a gente deveria ganhar mais, ser mais reconhecido. E a gente, na verdade, não tá construindo essa perspectiva de fidelidade. A gente passa 6 meses e acha que já tá bom. Pô, eu já fiz por merecer. A gente passa 1 ano e acha que já tá bom. E é por isso que as pessoas hoje, da nossa geração, trocam de curso, trocam de emprego, trocam de faculdade. Sim. Porque elas estão sempre buscando a satisfação. Acham que não pertencem a lugar nenhum. Sem a fidelidade. E a verdade é que você só vai ser reconhecido, nós só vamos ser reconhecidos se a gente ter tempo, se a gente for fiel. Se a gente ficar mudando de igreja em igreja cada 6 meses, se a gente ficar mudando de trabalho a cada 6 meses, se a gente mudar de ideia a respeito da nossa família, do nosso namoro a cada 6 meses, isso diz mais respeito a nós do que o ambiente que a gente tá. Sim. Ligado? Tipo, e às vezes a gente acha isso. Meu trabalho é tão ruim que eu tenho que trocar de 6 em 6 meses. Opa! Não tem nenhum trabalho que preste, por isso que eu fico de 6 em 6 meses. Todo curso que eu faço é ruim, por isso que eu saio no meio. Então isso diz mais sobre a gente do que sobre o outro, ou do que sobre os ambientes em que nós estamos. Só que, volta ao que a gente diz, terceirizar a responsabilidade é muito mais fácil do que olhar pra gente e perceber que, na verdade, nós somos seres voláteis mais do que a gente deveria. Sim. Se a gente olhar para a história de José, a gente pensa que um preso virou chefe dos carcereiros. Um preso cuidava de outros presos. Sim. Tá ligado? Tipo assim, olha o nível de confiança. O que a gente faria no lugar de José? A gente talvez olharia para uma liderança injusta e a gente ia falar: eu vou aproveitar que eu sou líder dos carcereiros, eu não vou deixar ninguém sofrer o que eu tô sofrendo, eu vou abrir a cela de todo mundo e numa noite eu vou fazer com que todo mundo saia. Sim. Ou fazendo motim ou deixar com que todo mundo saia fora. Mas a honra era tanta que o cara, por meio de honra, até da lei, ele sustentou essa perspectiva, não abriu para nenhum preso fugir, nem ele próprio, que poderia fugir. Se ele fosse talvez mais individualista, ele só ia largar a mão e ia sair fora. Mesmo assim, ele permaneceu fiel. E por causa de tudo isso, não só ele foi salvo, como ele conseguiu salvar um reino inteiro. Ele foi fiel para salvar a sua casa, de tal ponto que a perspectiva, a partir daí,
a família dele virou considerado para o povo egípcio uma praga, o tanto que Deus foi fiel por crescer de maneira incontável o povo que veio da casa dele. Então, por conta da fidelidade dele. Agora, vou só concluir isso. A gente fica orando para Deus mudar a nação, a gente ora para Deus mudar a nossa cultura, mas a primeira possibilidade que a gente tem de sair fora, de falar mal, de não ser fiel, de terceirizar o nosso voto, de terceirizar o nosso estudo, a gente faz e coloca a culpa no sistema. Coloca a culpa na igreja, coloca a culpa no Brasil, coloca a culpa em tudo. Uhum. E Deus está sondando a terra, está sondando o Brasil, está sondando a nossa igreja, está sondando a nossa família em busca de fidelidade. Sim. E ele não encontra muitas vezes, porque nós não temos a capacidade de ser fiel como José foi, mas a gente quer de alguma forma encontrar, falar, Deus, eis-me aqui, eu quero mudar a história da minha família, da minha igreja, da minha nação, e Deus está procurando e encontra pessoas dignas a ponto de José, como foi de você ser fiel no pouco, de fato, e talvez ser responsável por mudar tudo. E não de ser o maior homem do Egito, mas talvez de ser a pessoa mais influente. E é por isso que eu vou concluir minha fala dizendo que nós, como relevância, queremos ser mais influentes do que grandes. A gente precisa ser mais influente do que grande. Crescer é uma consequência. Uhum. Agora, influente é o lugar principal onde a gente deve morar, sabe? Onde a gente deve buscar. É isso. E acho que até um bom exemplo de tudo isso que você estava falando sobre a questão, esse paralelo entre a fidelidade, mas também o temor a Deus e não abrir mão de princípios, a gente pode ver para Davi. Né? O tanto de vezes que Davi ele teve a oportunidade de matar Saul e assumir o trono, Perfeito. que já seria dele, que ele já sabia que ele seria o próximo rei. Deus já tinha liberado uma palavra, tava tudo acontecendo, tudo cooperando para ele se tornar o rei. E quando ele teve a oportunidade de fazer aquilo acontecer pelas suas próprias mãos, ele falou assim, cara, não vou tocar no ungido do Senhor, sabe, não vou atropelar os processos, não vou fazer isso de uma forma a colocar em xeque o temor que ele tinha, né, porque isso estragaria tudo. E acho que até com relação a tudo isso que a gente estava falando, eu acho que um grande problema que a gente tem hoje na nossa geração e de forma geral é tanto a questão da nossa identidade e também a nossa questão de responsabilidade, né? Que era o que eu estava falando sobre a questão de terceirizar a responsabilidade e tudo mais. Porque a gente tanto não sabe muito bem quem nós somos, porque nós não somos fiéis àquilo que nós temos, né? Que talvez entre aquele paralelo que a gente já falou várias vezes sobre quando Jesus ele chama os discípulos para estarem junto com eles, que eu gosto muito que ele vê os pescadores, Pedro, André e Tiago, e aí ele chega assim, vem e me segue que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Ou seja, Jesus não mudou quem eles eram, só aproveitou aquilo que eles já eram para fazer algo específico para o reino. Né? Então, muitas vezes, nós não somos fiéis naquilo que nós temos na mão e nós não conseguimos entender quem nós somos, porque a gente fica pulando de galho em galho e a gente começa a se perder e fala assim, cara, eu não me encaixo em lugar nenhum. Não, talvez a gente só não está sendo fiéis aonde nós já estamos para que a gente consiga entender de fato quem nós somos. E aí a questão da responsabilidade, porque a gente fica esperando que Deus venha definir tudo na nossa vida. Né? Então, Deus não chama vagabundo. Essa é a verdade. Se você é vagabundo, mano, você não vai pra lugar nenhum. Deus chama quem tá trampando, velho. Quem tá sendo fiel no dia a dia ali, tipo... Porque, do contrário, você não é uma pessoa confiável. Nós não somos confiáveis. Tá ligado? Então, tipo assim, você vira pra Deus e fala, Deus, conta comigo. Aí você não faz droga nenhuma. Uhum. Você tá, tipo, em casa querendo dormir ou não tá fazendo o necessário pra, tipo, ser chamado, assim. Deus não chama pessoas disponíveis. Deus chama gente ocupada. Essa que é a grande sacada, assim. Tanto é que Deus não vai na casa de ninguém quando vai chamar os discípulos. Ele encontra os discípulos no seu local de trabalho. Uhum. É gente que tá cobrando imposto, é gente que tá pescando peixe, é gente que tá, enfim, enfim, de diversas formas possíveis, exercendo aquilo de alguma forma, sabe? E às vezes a gente fica, não, Deus, fala comigo, tá? Vai no culto e tal. Deus, eu quero viver o extraordinário. Só quem se arrisca merece viver o extraordinário. Olha aí, olha Deus bom falando. Demais, olha só quem se arrisca, tá ligado? E a nossa geração parece que não sabe o que é isso, né? A gente fica esperando a oportunidade perfeita pra virar milionário do dia pra noite. Igual a música do Super Combo, né? Esperando a ideia do século pra fazer muito dinheiro. Exatamente. E fica nessa, né, galera? A gente tá acostumado, assim. E a pergunta que eu quero jogar, assim, pra gente pro final é... Cara, como que a gente pode despertar essa geração para que a gente possa, de fato, gerar uma geração de pessoas obedientes no basics, assim?
Cara, é entender que o processo é desconfortável. Ponto. Pra mim, pessoas que, tipo, vêm com a mentalidade de unicórnio e, tipo, flores e achando que, tipo, tudo vai ser um morango, mano, esquece. Você precisa ralar. Você vai precisar, tipo, suar mesmo pra crescer, pra conquistar certas coisas. Isso em todos os âmbitos, né? Mas, assim, a gente acha que pelo fato de ser o reino de Deus, e Deus é gracioso, Deus é misericordioso, Ele é bondoso, Deus vai falar assim, é isso então, filhão. Tudo que você quer. Não funciona assim. A Bíblia fala que o reino de Deus é tomado à força. Então você precisa... E não é assim, tipo, nossa, eu vou fazer pela força do do meu próprio braço. É tipo assim, mano, eu vou me esforçar continuamente pra permanecer nesse lugar. E é desconfortável. Ser fiel não é fácil. Ser uma pessoa íntegra não é fácil. Permanecer num lugar de justiça, não a nossa, mas na justiça de Deus, não é fácil. Só que a gente precisa permanecer. Então, assim, é entender que, tipo assim, cara, eu vou precisar abrir mão de certas... como que eu posso dizer? Confortos. De certos confortos que a gente tem, justamente para entrar num processo de maturidade em Deus. Por exemplo, o cara que a gente mais tem como exemplo bíblico, que escreveu boas partes do Novo Testamento, é Paulo. O cara viveu um desconforto a vida inteira, praticamente. Ele mesmo fala sobre o espinho na carne. Quando ele fala, alegrem-se, estejam satisfeitos no Senhor, o cara tava na prisão. Então, assim, mano, a gente precisa, entra isso em paralelo com a história de José, tipo, cara, eu sei viver com muito, sei viver com pouco, mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, assim, cara, seja fiel ao Senhor, escute o Senhor e seja responsável e obediente em não se acovardar quando a janela de oportunidade se abre para que você faça aquilo que você precisa fazer, independente daquilo que a situação externa dita para você. Se as pessoas vão gostar, se não vão gostar, se vão te aplaudir, se não vão te aplaudir, se você vai perder amigos, se vai perder emprego. Cara, seja fiel naquilo que Deus colocar na sua mão. Ponto. Isso resume tudo. Tudo. Absolutamente tudo. Cara, acho que eu tô pensando muito no sentido do... não é porque Deus falou que vai dar certo. Exato. Porque, justamente nesse quesito de responsabilidade, né? Porque as coisas não vão ser flores o tempo todo, a vida não é um morango, como o Lucas falou. Então, tipo, é de entender que se Deus falou, pode dar certo? Pode, mas depende da gente, né? Então, vou até usar um caso Os calvinistas abominariam essa fala. Perfeito. Abominariam muito. Mas, tipo, até usar um caso recente e tal, tipo, que é da história do casamento do Lucas Hayashi e da Jaqueline Hayashi. Pra quem conhece a história e já ouviu o testemunho deles... que ninguém assiste esse podcast, senão o Paulo ia estar todo... Para de falar besteira. Mas, tipo, se ouve a história dos dois, tipo assim, caraca, mano, muito de Deus, sabe? Tem que dar certo, isso aqui vai ser bênção demais, isso aqui vai ser incrível. E deu no que deu. Deus estava errado em falar que aquilo devia acontecer? Não, só que existia um lado de responsabilidade que talvez foi quebrado ali de muitas formas, enfim. E aí também, agora trazendo para uma questão um pouco mais pessoal, acabei de casar, mas o processo de decisão foi um processo muito longo, que eu conversei com muitas pessoas, me aconselhei com muitas pessoas, tipo, pedi muitas opiniões, muitos conselhos, até que chegou no momento onde eu tava conversando com o pastor Oliver e falou assim, cara, você já ouviu muita coisa, você já recebeu muito de Deus também, e agora chegou no momento que nada do que eu falar e nada do que ninguém falar vai ser suficiente para você, porque é uma decisão sua, né? Então é de entender isso. Deus vai falar? Vai. Vai dar certo? Pode ser que sim e pode ser que não. Depende da nossa responsabilidade de assumir aquilo e fazer acontecer, né? E aí, voltando um pouquinho nisso, né? Que é esse contexto. Não existe um certo ou um errado. A gente que faz acontecer, né? Então, quando eu tava conversando com o Elton falou assim, cara, não é que é a pessoa certa ou não. Você vai fazer ser a pessoa certa. E é isso, né? É o trabalho certo? Não, você que vai fazer seu trabalho certo. É o chamado perfeito? Não, você que vai fazer o seu chamado acontecer e dar certo, né? Porque existe uma parte de Deus, existe. Mas existe a nossa responsabilidade, a nossa parcela de fazer, cara, eu vou ser fiel naquilo que Deus colocou na minha mão e eu vou fazer acontecer. E só pra complementar o que o Iago tá falando, que eu acho que é importante, não é de tipo, Deus jogou nas nossas costas e a gente vai fazer tudo. Não é isso. Tá? Pelo amor de Deus. É assim, cara, Deus tem uma missão pra nós. Se Deus falar, Lucas, pega um copo de água pro Davi, o Davi só vai beber água se eu... Boa, perfeito. Se eu pegar o copo de água, entende? Então, assim, é isso que o Iago tá querendo dizer. Isso. Deus entrega coisas na nossa mão, mas a gente precisa ser responsável com aquilo que Deus entregou, porque, assim,
a promessa, o milagre, a situação que, vamos dizer assim, a profecia que Deus entregou sobre você, só vai acontecer se você for fiel nesse momento e pegar isso na sua mão e falar, isso é minha responsabilidade. Isso, porque Isso só pra não ficar, tipo, nublado pra ninguém. Porque na realidade, quando a gente começa a entrar nesse ambiente de ficar esperando que Deus fale as coisas, a gente começa a entrar num âmbito de ficar numa falsa obediência, sabe? Numa falsa fidelidade, numa falsa dependência de Deus. Porque eu fico esperando Deus me dar a direção, porque no final, na raiz de tudo, eu não quero errar, eu tenho medo de que dê errado. Então, se der errado, a culpa não foi minha. Eu só estou sendo obediente. Eu só estou sendo fiel à palavra de Deus. Só que, na verdade, que a gente estava até comentando, é que Deus ele não quer formar pessoas que simplesmente obedecem no preto e no branco. Ele quer formar pessoas maduras, que sabem ser responsáveis e obedientes com aquilo que ele já nos entregou, não somente em um ponto específico, mas ao longo da nossa vida toda. Sim. Eu fiquei imaginando enquanto vocês falavam, Jesus no Getsemane, quando ele está orando, pedindo para Deus, o Pai, afastar dele o cálice. Se fosse a gente, ia tipo assim, ou ia fugir, ou quando os soldados chegarem, ia juntar os discípulos e arregaçar os caras, os soldados. Por quê? Não, Deus não confirmou mais uma vez. Entendeu? Afasta, a última oração que eu tive foi, Deus, afasta de mim esse cálice. Ele ainda não falou se vai afastar ou não, então eu vou ficar aqui no meu canto, vou esconder até a hora de Deus falar. Isso. Mas a Bíblia diz que Jesus foi como uma ovelha levada ao matador, ele não resistiu. E quando o Pedro resistiu em um lugar, ele foi repreendido. Então, assim, às vezes a gente fica nessa. Não, mas a última oração, eu pedi confirmação pra ver se Deus, se era pra eu namorar mesmo, se era pra eu estar nesse trabalho mesmo. Então eu vou ficar aqui no meu cantinho esperando. Eu nem vou fazer a próxima fase desse emprego. Porque como Deus não falou, eu vou ficar aqui esperando. Entendeu? Então, tipo assim, a gente fica nessa terceirização constante. E é interessante. Se acovardando, Isso, a verdade é essa. A verdade é, a gente é covarde. E daí, qual que é a grande questão? A gente tem Deus, detentor de todo o conhecimento do universo, detentor das linhas temporais variáveis. E a gente tem um Deus que é imutável. E aí a gente tem nós, pecador burro, perdido na vida, só vê o dia de hoje, não consegue ver o dia de amanhã. Qual que é a grande questão? A parte que varia é a do nosso lado, não do lado de Deus. Sim. Então a gente tem que constantemente estar conectado e sendo enxertados a palavra dentro de nós para que a gente possa ser o mais fiel possível. Amém. Essa é a conclusão. Para de ser vagabundo. Para de se acovardar. Para de ser frouxo. preguiçoso. Para de ser frouxo. Se você não for pra academia, você não vai ser saudável. Você não vai ter o shape Se você não comer bem, você não vai ser saudável. Se Só você não for canetinho não atrás- resolve. Isso, Só exatamente. canetinho não resolve. Não resolve. Se Faz vo- dieta, safado. Exatamente, Que é isso. isso. Se você vier pra igreja, se você não se vestir melhor, você não vai namorar. Se você não... Ou vai namorar alguém que se veste mal. Bom também, mas vai se tratar primeiro. Vai se tratar, vai fazer uma terapiazinha. Isso aí. Se você for maluco, ninguém vai namorar com você, velho. Ah, porque não tem homem pra mim, é que você é doido ou doida. Você não vai... Se trata, bicho. Procura alguém, procura conselho. Os marmanjos de 35, 30 anos de idade, 27, Isso. com mentalidade de adolescente. Você não está sozinho à toa. Alguma coisa tem de errado. Deus não permitiu, isso é a graça de Deus com você. Exatamente. Ou com outra E com a outra pessoa. pessoa também. Exatamente. Deus tá te livrando de uns traumas aí que você vai começar a namorar com Próximo tema, relacionamento. todo dia, na verdade, a gente tem que falar de relacionamento, que só tem burro aqui. Acho que a gente Inclusive podia fazer nós. um saque. Podemos. Inclusive nós também é burro. Tem um monte de coisa do casamento que a gente precisa ajustar e constantemente ajustar. Então, assim, gente, nada acontece por acaso. Seja da parte de Deus ou seja da nossa parte. Então, vamos buscar o reino de Deus, vamos fazer a nossa parte, porque Deus vai fazer a parte dele. Você não tem dúvida, bicho. Você não tem dúvida. Deus nunca deixou ninguém na mão. Deus nunca deixou ninguém na mão. Nunca. É isso aí. É isso. Deus nunca deixou ninguém na mão. Então, não é com você, não é comigo. Quem deixa na mão somos nós que deixamos Deus na mão, que confia em nós, que espera de nós e a gente está constantemente falhando com Deus. Então, é isso, galera. Até o Receba. próximo Spark. Coloca aqui no chat o que você quer ver aqui.
E vamos A para as próxima vez a cabeças. gente vai ter o Davi fazendo o estrogonofe pra todo mundo. É Não, isso. Iago é o cozinheiro, Boa. Lucas é o cozinheiro. Tem risoto, tem Hamburguinho. carne, tem tudo aqui. A gente vai fazer lá embaixo a próxima vez, fazendo um troca ideia. espetinho. Bom, Isso aí, eu acho é uma boa. isso, uma boa ideia. Pras cabeças, galera. É nóis. Falou. Tchau.